A caminho da espiritualidade, a caminho da espiritualidade. Olá, irmãos, tudo bem? Então, hoje eu espero que os irmãos estejam bem, né? Tudo certinho. Hoje eu vim para falar sobre mais um tema, né? Que eu acho importante trazer para os irmãos, a qual fui intuído também passar esse tema para os irmãos, né? Sobre a criação dos espíritos, né? Como é que cria os espíritos. E para isso eu queria pegar uma relação, né? Uma parte de um versículo, né? Um capítulo e um versículo do livro de Gênesis, né? Primeiro quero ler para os irmãos e depois a gente vai explanar sobre a criação de um espírito que está na Bíblia, tá bom? Só um pouquinho, vou pegar a Bíblia aqui. João Ferreira de Almeida, edição de 96. Então, o que eu quero falar para os irmãos está no... Vou fazer um pouco do lado assim, para poder a luz pegar. 2:7. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Até aqui. Então essa parte diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele as narinas e fez dele um ser vivente. Esses conceitos, desde do que aconteceu, que durante milênios, né, triênios, anos infindáveis que a gente não tem nem noção desse tempo, né, que já passou. Quando dessa palavra, né, que veio para os irmãos lá atrás, né, que foi contado de boca a boca, né, de geração após geração por milhares de anos, né, até chegar à parte de ser escrita. Se vocês pegarem toda o 2 de Gênesis, vão ver se Deus fala ali sobre chover, sobre como é que ele fez, né, a terra e tal. E depois fala como ele formou o pó, o homem, né, do pó. Formou o homem do pó e depois soprou sobre suas narinas o espírito de vida. Em 2:7 de Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Então diz ali essa parte, só que vejam como a oratória, né, aquilo que é passado de boca a boca, como ele se perde, como isso se perde no tempo, como as coisas modificam, né? Porque quando Deus cria um espírito dele mesmo. Deus tira um espírito da energia, porque Deus é uma energia, né? E o espírito é uma energia. Então Deus cria um espírito tirando essa energia de Deus. Deus cria esse espírito e a partir da hora que Deus cria, tira um pedaço de Deus, vamos falar assim, que Deus tira um pedaço dessa energia, um pouco dessa energia dele. Deus cria um espírito e Deus cria desde sempre. Nós temos vários universos, né? A partir da hora que Deus cria um espírito, esse espírito ele não morre mais, ele é sempre vivente. A tendência de bem depois, né, ele se unir com outros espíritos, aprendendo a se unir com outros espíritos e voltar novamente para o seio de Deus. E viver, né, junto com Deus, né, como um ser vivente junto com Deus. Mas depois que ele vai aprender e vai navegar e vai andar, né, por todos os universos já criados, né, no cosmos. Quando eu falo cosmos, são todos os universos já criados. Nós temos o nosso universo, que segundo a espiritualidade é o universo mais novo, criado, né, pelo mundo espiritual, por Deus e pelos espíritos elevados, também com Deus, que ajudam a criar. Porque Deus gosta muito que os espíritos aprendam a criar as coisas. Deus ama isso. Deus é nosso Pai e é só amor. Então Deus ama que as pessoas, que os espíritos mais evoluídos aprendam a criar planetas, aprendam a criar sistemas solares, aprendam a criar Via Lácteas, aprendam a criar universos, né? Microcosmos, macrocosmos, e assim, eles ajudam, né, na criação de Deus. E Deus está sempre criando através dos irmãos, através dele mesmo. Quando Deus cria um espírito, né? Deus cria um espírito simples e ignorante, como todos os espíritos que Deus já criou, todos eles. Então Jesus foi criado um espírito simples e ignorante.
Todos os espíritos foram criados. Eu fui criado simples e ignorante. Os irmãos que vão ver esse vídeo no futuro foram criados simples e ignorante de uma centelha divina de Deus. Essa centelha divina, ela é criada para aprender. Deus se desfaz em pedaços, pedacinhos, vamos falar assim, Deus tira dele pedacinhos para criar esses espíritos. Esses espíritos, eles vêm e eles são adensados, né, em terceira dimensão. Em primeira, segunda e terceira dimensão, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava dimensão e vão subindo. Enésimas dimensões, né? Enésimas dimensões. A primeira dimensão, como depois que o espírito é criado, que ele descansa da criação, ele descansa no reino mineral. É um reino, né? Onde é que o espírito descansa. Depois ele tem uma noção no reino vegetal. Depois que ele passa pelo reino vegetal, ele fica um monte de anos, milhões de anos, ele passa para o reino animal. Depois do reino animal, ele passa para um outro reino, né, que ele vai ser sílfis, vai ser sílfides, né? E vai desenvolver. Depois desse reino, ele passa para o reino hominal. No reino hominal, que nós já estamos hoje, né? Esse reino hominal que nós estamos hoje, então ele se desenvolve e vai crescendo. Quando ele está nesse reino nominal, ele já está em terceira dimensão. Nesse reino nominal, o espírito ele encarna, né? Ele vem, encarna, tem várias vidas encarnado, vive várias vidas e ele vai evoluindo, né? Fazendo as coisas erradas e as coisas certas e vai evoluindo. E esse espírito ele nunca mais para de evoluir. Esse espírito ele continua a evolução dele, sempre, sempre, sempre evoluindo. Então quando ele é criado, ele tem 7 corpos, né? Para se materializar ou para o espírito adensar, né? Em primeira, segunda, terceira dimensão e depois ir subindo, ele tem que ter 7 corpos. Então nós estamos vivendo na carne, nós temos esse corpo de carne. Daí nós temos o perispírito, aí nós temos o duplo etérico, nós temos o mental inferior, nós temos o mental superior, nós temos o corpo búdico e o corpo átmico. Quando nós vamos evoluindo para a quinta, para a sexta, para a sétima, oitava e nona dimensão, até a nona dimensão nós precisamos encarnar, né, em mundos densos. Da 10ª dimensão para cima a gente não precisa mais encarnar e a gente vai começar, os espíritos, né, vão começar a viver em corpo mental superior, depois corpo búdico e corpo átmico. Jesus já está em corpo átmico. Essa é a energia. Jesus já se fundiu com outros espíritos, né? Ele está numa egrégora de muitos espíritos, né? Então, todos eles evoluídos, né? Jesus já está num patamar muito, muito desenvolvido, muito grande. E nós estamos aqui em terceira dimensão e estamos tentando evoluir para a quinta dimensão, né? O mundo está passando para a quinta dimensão. Mas quando Deus cria esse espírito simples e ignorante, esse espírito ele vive em vários planetas de várias galáxias, né? De vários mundos paralelos, porque cada planeta tem vários mundos paralelos. Cada universo, macro-universo, tem micro-universos, né? Então nós estamos no micro-universo que somos compostos desse macro-universo. Pense, né? Como diz a astronomia, né? Que dizem que esse universo ele está se expandindo e está mesmo expandindo. Os planetas estão se movimentando, né? Tudo está se movimentando nesse micro-universo. Esse micro-universo são compostos de vários micro-universos, esses micro-universos estão no macro-universo. E todos eles estão expandindo, isso é verdade. Então, tudo isso faz parte da expansão e da criação e o desenvolvimento para que o espírito consiga desenvolver e chegar à estatura, né, de um varão perfeito, de um anjo, e depois subindo na escala hierárquica e espiritual. Bom, eu mostrei para os irmãos como é que Deus cria um espírito. Tem certas religiões que eles acreditam que o espírito é criado na barriga de uma mamãezinha. Quando é concebido a criança, Deus cria o espírito na barriga da mãe. Ele está fora do Gênesis, né, que fala 2,7 que Deus criou o homem do barro e soprou nele suas narinas. Se Deus criou o homem do barro, então ele tinha que ser formado do barro, né? Ele não
podia dar luz nada. Toda a criação teria que ser do barro, né? Mas depois tem aquelas partes lá na frente que diz que Jesus permitiu que, por causa do pecado, né, de Adão e Eva, a mulher ia ter a criança, ia sofrer as dores de parto e tal. Tudo bem, mas ainda tinha aquela parte do barro, né? Do barro e do fôlego do Espírito que foi colocado nas narinas, soprado o Espírito de vida. E muitas religiões ainda falam que, além disso, né, quando a pessoa morre, a alma e o espírito voltam para Deus, né? O espírito volta para Deus, a alma também. É criado alma e espírito e volta tudo para Deus. E o corpo se desfaz. Esse espírito, ele não volta para Deus. Esse espírito, ele continua a sua caminhada evolutiva, né, em planetas de terceira dimensão, até ele conseguir se evoluir e passar para um planeta de quinta dimensão, quarta dimensão, quando está desencarnado. E sexta e sétima dimensão, ele vai evoluindo, sempre evoluindo, sempre evoluindo. E toda vez que um espírito para evoluir, ele precisa estar amarrado, ancorado, amarrado não, mas ancorado no planeta, né? O planeta vai subindo, ele vai, pelo menos até a nona dimensão, né? Ele vai subindo na escala hierárquica no desenvolvimento, mas ele precisa sempre estar ancorado no planeta, até a nona dimensão. E nós estamos ancorados aqui na Terra, né? No planeta Gaia, estamos ancorados aqui nesse planetinha, que é um planeta azul, um planeta bonito, né? O espírito de Gaia que nos recebe, graças a Deus, nós podemos evoluir. O planeta o planeta, o espírito do planeta está indo para a quinta dimensão, nós precisamos subir também para a quinta dimensão. Nessa subida tem todos esses trâmites, essas dificuldades para nós subirmos, né? Então é assim que Deus cria um espírito, e o espírito é mais ou menos assim que ele se desenvolve, contando bem rápido para os irmãos, né? Mais ou menos que os espíritos se desenvolvem assim. E quanto mais ele sobe na escala hierárquica, né, décima primeira, sexagésima, duzentésima, né? Nossa, imagine que é infindável essa evolução. Ela não para, ela vai pela eternidade, essa evolução. Depois que conseguir desenvolver e aprender tudo que tem nesse universo, depois que todos os irmãos deste universo, do macro-universo, né, do micro-universo, dos macro-universos conseguir desenvolver, aí eles vão ter experiência em outros universos, né? E assim, depois que for tiver experiência naquele universo, vão ter experiência em outros universos. Então, por isso que a evolução, ela é infindável, ela é para sempre, né? Nunca mais para de evoluir. E o dia que nós evoluímos muito, 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 nós vamos se encontrar novamente, o nosso espírito vai voltar para Deus, né? E nós vamos estar vivendo, né, dentro de Deus, né? Novamente voltamos para Deus. Que vai ser um gozo, uma felicidade muito grande, né? Isto. Já quando os espíritos estão bem mais evoluídos, também já é uma felicidade muito grande, né? Jesus está no espírito evoluído muito grande. O espírito Cristo planetário que cuida do nosso planeta também, né? E tem o espírito de Gaia que cuida desse planeta, do desenvolvimento. O Cristo do planeta Terra, ele cuida de tudo que existe no planeta. E o espírito de Gaia, que é o do planeta Terra, cuida só do desenvolvimento do planeta, né? Para nós estarmos encarnados aqui, o espírito de Gaia, ele nos emprestou esse corpo, né? Esse corpo de carne. Então nós precisamos honrá-lo também, né? Agradecer bastante ele, orar por ele também, né? Pelo espírito. Para ele, porque ele também está evoluindo para a quinta dimensão, e se nós fizermos tudo direitinho, ele vai puxar nós também, né? Nós vamos, né, ser puxados pela nossa vibração também para a quinta dimensão. Bom, dito isso, a evolução a criação do espírito, a evolução do espírito, né? Nós estamos isso no mundo espiritual. Então ele foi essa interpretação com o passar dos anos, né, dos milênios, né, foi se perdendo essa evolução. Então as coisas vão cada vez mais, as pessoas vão deturpando a palavra, vão mexendo na palavra e vão puxando para o seu bel prazer, né, e fazendo com que, sempre no sentido de dominar o povo, né, sempre no sentido de fazer o povo escravo, né, sempre a maioria vai ser, em mundos de terceira dimensão, sempre uma minoria quer fazer a maioria de escravos, né, e estão conseguindo, né, sempre conseguiram. Mas graças a Deus agora estamos migrando para a quinta dimensão, então eles não vão conseguir por muito mais tempo, pelo menos até o ano 3000, né? Mas depois mais, a gente já vai estar no planeta, no mundo regenerado já,
O planeta Terra já vai estar no mundo regenerado a partir do ano 3000. Então, continuando a falar, agora eu preciso falar para os irmãos sobre o desenvolvimento do nosso corpo. Como é que foi desenvolvido o nosso corpo? Falei do como é desenvolvido o espírito, agora vamos falar como é desenvolvido o nosso corpo. Quando a Terra foi criada, ou quando ela foi trazida para cá, né? Então ela pode ter sido criada, ou ela pode ter sido trazida de um outro lugar para cá. Não importa agora para aquilo que eu vou falar para os irmãos. Até tem umas teses, né, que dizem que a Terra ela veio de outro lugar, de outro sistema solar distante daqui, porque os animais, né, que viviam antigamente aqui, os dinossauros, esses animais grandes, né, eles nunca mais houve esses animais grandes. Então existe uma teoria que fala que é por isso que a Terra ela foi conduzida pelos seres espaciais, seres de luz, pelos seres angélicos, né, para cá, para que as pessoas aqui tivessem uma vivência. Porque todos que estão aqui estão refugiados de Orion, de Capela, né? Então, são espíritos trevosos, espíritos marginais, né? Loucos, né? Manicômios judiciários, que é um manicômio, o planeta Terra é um manicômio. E os espíritos que estão aqui são loucos, né? Vide o que eles fazem no dia a dia, né? Só vi aí nos jornais, TV aberta, o que eles fazem, o que esses espíritos fazem no dia a dia. As corrupções que eles provocam, né? Desde de presidente da República, desde senadores, deputados, policiais, e espalhado daí as drogas, o PCC, os marginais, o tráfico, né? Quanta coisa errada, quanta ganância, quanta coisa que eles trazem, né? E os donos da indústria, né? Só judiando do povo, querem ganhar o máximo, né? Com o mínimo de esforço e pagar o mínimo para os trabalhadores e assim vai. Então tudo tem essa dificuldade, né? Ninguém quer ajudar ninguém, todo mundo quer o seu, né? Ninguém quer ajudar ninguém. Então por isso que eles falam que existe uma tese dizendo que o planeta Terra foi trazido de fora. E que os cientistas, né, não conseguem explicar, né, de onde veio os dinossauros, né, como esses dinossauros. Várias teses que antigamente tinha muito oxigênio, então eles cresceram demais, e que agora tem menos oxigênio na Terra, por isso que os animais não desenvolvem tanto. Mas são teorias e nada é comprovado verdadeiramente, né? Só teorias. Então, mas assim como tem essa teoria que a Terra veio de outro lugar. E lá nesse lugar onde ela estava, ela tinha esses animais, né? Daí, astronomia, não é astrologia, né? A astronomia vai falar que, né, os cientistas vão falar assim, não, isso é loucura, né? Porque se eles fossem trazer um planeta para cá, ele destruiria todo o sistema solar, né? Ele acabaria deslocando todos os planetas desse sistema solar. Só que nós temos que lembrar que esses espíritos evoluídos, eles são muito evoluídos. Nós somos o último universo construído, né, pelas forças celestiais por Deus. Tem outros universos que são muito mais desenvolvidos. Pense que esses irmãos, né, que estão nesses irmãos celestiais, se eles não têm tecnologia para arrastar um planeta, para trazer um planeta, né, e colocar aqui sem danificar o nosso sistema, sem danificar os planetas. Porque quando nós olhamos isso, olhamos com os nossos olhos, né, terrenos, com o que a gente aprendeu aqui na Terra, nas nossas vidas, né? Tudo bem que a gente veio de Capela, veio da Guerra de Orion, veio de outros locais. Porém, a gente está no esquecimento, né? A gente está no esquecimento. A gente até pode lembrar algumas coisas de vidas passadas, mas cada vez que a gente nasce, a gente está no esquecimento. A gente vai lembrando só o que está mais aflorado, né, na nossa mente, mas sempre vivendo nessa experiência que nós estamos aqui hoje, né, na Terra. Essa experiência nossa que nós vivemos. E sempre a mente vai buscar coisas que ela já viveu, né? Por isso que o ser humano é difícil o ser humano criar coisas novas, né? Para o ser humano criar coisas novas, elas são trazidas pelo mundo espiritual. Encarna aqui um cientista muito inteligente, né? Que foi treinado no mundo espiritual. E o mundo espiritual vai dando para ele, né? Sonhos, revelações, como Nikola Tesla, né? E outros, né? Que eles viam isso no pensamento e depois eles criavam, né? Alguém mostrava para eles, né? No pensamento. Então são os irmãos espirituais da luz que mostram, né, para ter um desenvolvimento para a sociedade, né, a luz, a lâmpada, né, a energia, o veículo a motor, a industrialização, tudo isso foi passado para o homem através do mundo espiritual. Existe uma tese que fala assim que lá no Egito, em 3.600 anos atrás, quando Akhenaton era
para ser, né? Se Akenaton tivesse sido ouvido que ele tinha e veio pregar um Deus único, né? Existe uma teoria espiritual que fala que na época de Jesus já era para ter computadores e carros, se o povo tivesse ouvido. Mas o povo, como era muito belicoso, muito cavernoso ainda, só queria saber de guerra, destruição, mataram Akenaton, né? Colocaram o filho dele, né? Tutankhamon, né? Que ele depois virou, era Tutankhamon, virou Tutankhamun. Era Tutankhamun e depois virou Tutankhamon, né? Porque Deus Atom, Tutankhamun de Deus Atom, Deus único. Aí eles pegaram e colocaram o nome de Tutankhamon, né? Que deu Deus Amon, né? Então, daí voltou tudo de novo, né? Depois que mataram, né? Akhenaton, voltou tudo de novo, a celebração de vários deuses. Aí voltou tudo para trás. E cada vez que o homem queria desenvolver e fazer alguma coisa, tinha aquela biblioteca de Alexandria, o pessoal invadiu lá, os muçulmanos invadiram, quebraram tudo, destruíram tudo, queimaram tudo. Sempre alguém tem lá para destruir, né? Guiado pelos trevosos, guiado pelos inconscientes, né? Pelos demônios, e vai lá e acaba destruindo tudo para que os seres não evoluam, fiquem sempre na mesma situação, sempre servindo a eles, né? Por isso que sempre são destruídos tudo que fazem. A cada época, a cada centenas de anos, quando o homem estava começando a desenvolver, vinha lá, se levantava algum reino, né? Que era dado esse poder pelas forças do mal, ia lá e destruía tudo. E voltava tudo do zero de novo. Quem nascia voltava tudo do zero, porque não tinha livros para espelhar. Como eu falo que no Egito tinha cirurgias e tinha tantas coisas, né? Que tudo foi perdido. Então, daí a sociedade tem que começar tudo de novo, né? Então, essa tecnologia que nós temos hoje, toda ela foi passada pelo mundo espiritual da luz. Toda ela, essa tecnologia que nós temos hoje. Só que o homem, né, sob o domínio dos inconscientes, inconscientes quando eu falo são os demônios, né? Os que são nossos irmãos, mas escolheram o caminho errado, né? Escolheram os demônios, na verdade, é aquilo que é contra as leis de Deus, né? São irmãos nossos que escolheram o caminho do mal, escolheram ir contra as leis de Deus. E por isso que eles puxam tanto o desenvolvimento do planeta, o desenvolvimento dos seres para trás, né? Por isso nós estamos ainda em terceira dimensão. Mas graças a Deus, pela luz divina, por Deus e pelos irmãos espirituais, nós interestelares, né? Nós estamos indo para a quinta dimensão, o planeta Terra está indo e vamos evoluir junto, né? Quem puder evoluir quem entender isso, né, vai evoluir junto com o planeta, né? Espero que todos nós consigamos, né, irmãos? Aqueles que me veem também. Faço votos para que também todos, né, consigam, né, evoluir para a quinta dimensão, né? Então, aí tudo isso se forma através do Espírito. Aí vamos falar do planeta Terra aqui. O planeta, então, o planeta foi trazido para cá, então tinha os dinossauros e tinha alguma coisa parecida com macaquinhos, alguma coisa parecida aqueles seres lá que existiam. Só que veio para cá nessas eras, pense quantos anos, né, quantos milênios esse povo veio para cá. O povo chamado de Anunnaki, né? Esses Anunnakis vieram para cá, para a Terra, trazendo já por permissão de Jesus. Jesus já era o que era nessa época, né? E pelos irmãos espirituais, né? Jesus já era o rei disso tudo, né? Desse universo, macro-universo, ele que ajudou a criar tudo. Então, por permissão do mundo espiritual, os Anunnaki, né? Que é um povo, né? De um outro mundo, eles trouxeram através de naves alguns espíritos já degradados para cá. E que veio os dragões também, que eram 7 dragões que fizeram muita coisa errada, eram seres muito desenvolvidos, fizeram muita coisa errada e hoje eles já não estão mais aqui, eles já foram tirados daqui, esses dragões, né? Então o planeta está evoluindo, não estão mais encarnando, não está vindo para cá mais espíritos inconscientes, ainda bem não está vindo mais irmãos inconscientes para cá. Agora vai começar a encarnar só irmãos de luz. Então esses Anunnakis eles vieram para cá através de Enki e Enlil, né? Enki era do bem e Enlil sempre queria alguma coisa diferente, né? Depois foi fazer aquelas histórias que a gente... Se você for ver as histórias dos Anunnakis, você vai ver de Enki e Enlil lá. Só que eles trouxeram alguns espíritos já a mando do comando estelar, a mando de Jesus, eles trouxeram alguns espíritos e os 7 dragões, né? Só que os 7 dragões vieram em corpo mental e alguns espíritos vieram em corpo material e as naves eram materiais.
A tecnologia deles era tão alta já naquela época lá, quando o mundo só tinha dinossauros e macaquinhos, né? Era tão desenvolvido naquela época que eles já conseguiam transportar os espíritos, né? Eles já viam os espíritos, conseguiam pegar os espíritos, transportar os espíritos e transportar pessoas encarnadas. Os Anunnakis eram encarnados, então eles transportaram espíritos degradados encarnados, espíritos, quando os espíritos eram muito ruins, muito maldosos, como os sete dragões, eles eram trazidos para cá, né, transmigrados através do seu corpo mental, né, seu perispírito, eles não estavam em corpo de carne. Então eles vieram para cá e nessa vinda para cá eles viram que o planeta estava bem mal desenvolvido, né? Não vieram atrás de ouro nem de nada, como diz, né? Eles vieram atrás de ouro por causa do planeta deles, não tem nada a ver com isso. Eles eram muito desenvolvidos, vieram para cá amando de Jesus, amando das frotas estelares, né? Do comando estelar, eles vieram para cá desenvolver. E vieram para cá, criaram cidades, estavam desenvolvendo o planeta, né? Provavelmente foi eles que ajudaram na extinção dos dinossauros, né? Provavelmente começaram a conviver, mas não conseguiam conviver porque os dinossauros eram muito agressivos, né? Provavelmente foi eles que destruíram, né? Que pode ser até através do dilúvio, que a gente não sabe, mas eles também tinham tecnologia para destruir esses dinossauros. E eles, nessa época também, eles tinham que fazer esses irmãos que vieram em corpos, né, corpo mental, eles estavam em perispírito, né, eles tinham que encarnar. Só que não tinha corpo para encarnar. Eles começaram a querer encarnar esses irmãos num corpo de macaquinho, alguma coisa que fosse mais parecido, né, com o corpo. Só que eles não conseguiam encarnar, não dava certo. Não dava certo esse acoplamento áurico, não dava certo de acoplar eles no corpo. Aí eles foram obrigados por genética, né, muito evoluída que eles tinham, a desenvolver, criar um homem com o DNA deles, misturar o DNA deles com o DNA das criaturas que tinham aqui, vamos falar assim, dos macacos, ou alguma coisa parecida que tinha na época, e desenvolver o homem, né? Só que para desenvolver o homem, vamos e venhamos, né? Eles erraram muito até chegar nesse desenvolvimento do homem. E daí nós temos os Neandertais, os Homo sapiens sapiens, assim, todos lá para trás. Eu não estudei sobre isso, né, para dizer, mas quem quiser estudar sobre isso vai saber, né, o homem Homo erectus e assim vai. A evolução. E como diz os cientistas, eles não conseguem descobrir o elo perdido. Eles não vão conseguir descobrir o elo perdido porque o desenvolvimento do ser humano foi feito por tecnologia alienígena, dos Anunnaki, né? Os Anunnaki que vieram e desenvolveram e fizeram, né, por genética, criaram os corpos materiais. Deus criou os espíritos muito tempo atrás. Só que eles vieram aqui para a Terra e ajudaram a criar os corpos para que esses espíritos degradados, que eram muito maus, eles começassem a encarnar aqui e ter uma vida. Então tinha os Anunnaki encarnado, que em corpo de carne, e só que não tinha como fazer esses espíritos encarnar, porque não dava certo. Com certeza com eles já tinham espíritos encarnados, desencarnados aqui, muito evoluídos, né, para ajudar nesse acoplamento. Só que não dava para acoplar, estava difícil. E eles foram desenvolvendo os corpos de carne, até o ponto de conseguir encarnar. Daí saiu aqueles homens lá das cavernas, aquelas coisas lá que, se vocês forem buscar, né, na história, vocês vão ver como que eram esses homens e como que eles foram desenvolvendo, e assim os espíritos foram encarnando. Foi evoluindo e foi aumentando o número de espíritos porque foi vindo mais espíritos degradados, né? Por isso que houve um aumento do número dos espíritos aqui na Terra, né? Então tinha filhos e foi crescendo, desenvolvendo, e tinha espírito para encarnar, e assim tinha, porque esses espíritos já foram criados há muito tempo, então tinha espírito para encarnar, e assim esses espíritos foram encarnando nos corpos que os Anunnakis ajudaram a desenvolver. Depois que eles já desenvolveram, né? Daí com outras tecnologias de outros alienígenas, né? Porque os Anunnaki viveram, morreram aqui e alguns voltaram para o planeta deles de origem, né? Os que morreram aqui ficaram presos aqui na Terra e ajudaram, não presos, mas o espírito deles ficou aqui e ajudaram também a desenvolver outras coisas, né? E assim foi desenvolvendo esses espíritos degradados, né?
Eu consigo falar até Atlântida, né? Mas com certeza teve outras civilizações lá para trás que foram desenvolvendo, né? Porque a cada 12, 14, 15 mil anos sempre começava uma evolução de espíritos e acabava uma evolução de espíritos. Os espíritos mais que se apontavam como os melhores eram transferidos para outros planetas mais evoluídos. Os que eram malzinhos, não conseguiam, né, nessa evolução, ficavam novamente para mais 12 mil anos de evolução. Começava tudo de novo, né? O mundo começava na primitividade, começava tudo de novo e eles começaram a evoluir. Não primitividade, é primitividade de novo, porque sempre teve evolução, sempre foi uma evolução de lá para cá. Não primitividade diretamente, não acabava tudo e começava tudo de novo, né? Mas passava mais 12 mil anos, 14 mil anos, 15 mil anos, escolhia, tinha essa peneira do joio de trigo, né? Novamente, que como está na Bíblia, a peneira do joio de trigo. Os bonzinhos eram levados para outros planetas, os malzinhos ficavam de novo e vinha mais gente, e só foi vindo gente, só foi vindo gente. Hoje nós temos a quantia de um, para cada um encarnado, tem 8 desencarnados, né? De tanto espírito mal que esteve aqui no planeta. Claro que hoje em dia tem vários espíritos de luz, vários espíritos bons, né? Porque com o passar dos triênios, né? Milênios, triênios, eles foram ajudando, foram se desenvolvendo. E os espíritos maus que vieram ajudar, foram evoluindo, melhorando e hoje ajudam, né, a nós a desenvolver. Né? E muitas vezes já nem encarnam mais em corpos de carne, porque já estão muito, muito evoluídos já. Né? E assim foi a evolução, né, do homem carne, né, do homem, de evolução do homem carne na Terra. Tem a teoria de Darwin, né, que foi lá, e teoria de evolução das espécies, né, que consegue comprovar alguma coisa, mas chega naquela parte dos seres humanos que dá aquele salto quântico, naquele pulo, e que os cientistas não conseguem desenvolver. Né. Tem lá os macaquinhos, tem alguma coisa parecida com isso, e depois já tem o homem carne, já um homem diferenciado que já está sozinho, que não depende do macaquinho, que já não está mais nas árvores, já está nas cavernas matando. Então eles não vão conseguir esse elo perdido e não vão achar esse elo perdido. O elo perdido são os extraterrestres, os Anunnakis, que eles ajudaram através de genética. Pense como nós somos subevoluídos no universo, né? Mas todos esses irmãos espirituais estão nos ajudando. Claro que os nossos espíritos são velhos e nós viemos de planetas evoluídos, só que nós éramos o que? Terroristas, né? Nós éramos bandidos. Nós éramos loucos, destruidores de planetas, de mundos, de irmãos. Então por isso nós estamos aqui como se fosse um planeta prisão. Então a teoria de Darwin, ela vai até um ponto, consegue provar até um ponto. Só que os cientistas não acreditam, eles não querem saber disso. Mas estudando a parte espiritual, ontem eu vi um documentário, né, que passou no YouTube da History, né, sobre reencarnação. Muito legal o documentário. Quer dizer, já estão começando a falar, né, os Estados Unidos, os governos já estão abrindo, né, documentos sobre extraterrestres, porque é uma coisa que eu sempre soube que existia, estudando, né, ao espiritualismo. E agora a History, né? History Channel, né? Um programa aí, né? Super valorizado, super de confiança, né? Falando sobre reencarnação. Um programa de 45 minutos. Quem quiser ver é só entrar no canal History Channel, né? Se inscrever lá, curte. E você vai ver onde foi ontem que eu ouvi sobre reencarnação. Até mandei para alguns colegas, alguns amigos, né? Sobre esse documentário da History falando sobre reencarnação. Então é uma coisa bacana que as pessoas estão. É evolução, né? É evolução natural. As pessoas estão evoluindo, elas vão evoluir, elas vão crescer. Isso é o normal de cada irmão, né? De cada turma. Então só não acabou o Apocalipse aqui, só não acabou, ele não acabou aqui da paneira do joio de trigo, por causa que o planeta, o espírito do planeta pediu para evoluir para a quinta dimensão. O planeta evoluindo para a quinta dimensão, ele vai restar todos os espíritos para cá. Então nós não vamos ser mais um planeta de terceira dimensão, nós vamos ser um planeta de quinta dimensão. Com isso, só vão ficar aqueles que passarem, né? A peneira do joio do trigo vai ter. Para essa troca de fase, né? De terceira para quinta, a peneira do joio do trigo vai ter. Está tendo, já estão sendo transmigrados muitos espíritos que não estão nem aí. Aqueles que fazem muita maldade, eu já falei isso no vídeo de ontem, né? Fazem muita maldade, já estão sendo transmigrados. Então eu vou fazer outros vídeos falando de alguma coisa, mas eu queria fazer esse vídeo, né, para mostrar para os irmãos que como vai mudando, né, a história, né,
Que Deus ensine, porque imagina, esse universo foi o último universo criado, quantos universos tem antes, né? E não é nem Deus que cria, né? São os espíritos muito evoluídos que ajudam, né? Que Deus permite que eles criem, que eles se desenvolvam, né? Espíritos muito evoluídos, que desenvolvam o universo, que desenvolvam Via Lácteas, que desenvolvam galáxias, que desenvolvam planetas, né? E vão desenvolvendo e criando e ajudando Deus nessa criação. E Deus também, com isso, também faz com que as pessoas criem, né? Deus é um excelente administrador, né? Que não ele só cria, mas ele permite que a sua criação crie, recrie também, né? Isso é muito importante, muito bonito. Essa parte da criação de Deus, né? Então eu queria passar para os irmãos isso, né? Como é criado um espírito novamente, para os irmãos não se perder, e como foi a criação do homem na carne, né? Como foi criado esse espírito, essa carne, a carne. Porque o espírito precisava encarnar, mas ele tinha que ter um corpo de carne, e o corpo de carne tinha que aceitar o espírito, né? Então por isso que foi feita essa genética para nós estamos até hoje nesse desenvolvimento. Começou lá atrás com os homens das cavernas até chegar até hoje. Então tudo isso faz parte da evolução do homem, do mundo espiritual, né? Do homem e da mulher, dos espíritos que estão encarnando aqui na Terra. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Fiquem na graça de Deus, na paz. Deus abençoe, né, irmãos? E até o próximo vídeo.